A graça e a paz do nosso Deus. O meu nome é Rodrigo Melo e esse é o canal de estudos da Bíblia Sagrada, Identidade Bíblica. Nesta oportunidade, quero lhe convidar a juntos estudarmos uma conhecida oração da Bíblia Sagrada. Essa oração é a oração do Pai Nosso. Ela se encontra em Mateus capítulo 6. O Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Um dos seus discípulos lhe pediu para que Jesus ensinasse eles a orarem. E Jesus vai ensinar uma oração que é uma oração que é caracterizada pela simplicidade em suas palavras, isto é, são frases curtas, contudo, com uma profundidade e uma abrangência. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar aos seus discípulos a se achegarem a Deus, a fazerem petições a Deus e fazerem petições também para os cristãos, para todos nós que fomos feitos filhos em Jesus Cristo, né? Para todos nós, para fazermos petições a todos, né? A oração do Pai Nosso, ela começa no versículo 9 de Mateus 6. Se você tem uma Bíblia aí, por gentileza, abra e vamos ler juntos. Caso não possua uma Bíblia, ou não tenha a possibilidade de abrir uma Bíblia nesse momento, eu lhe peço que acompanhe com atenção, que eu estarei lendo versículo a versículo, ou frase a frase, né? E estarei lecionando a cada versículo ou a cada frase, de forma que nós possamos ser abençoados e edificados juntos com a oração do Pai Nosso. Então, a palavra de Deus vai nos dizer assim, em Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a oração do Pai Nosso, ela começa assim: portanto, vós orareis assim. É Jesus quem está ensinando. Portanto, vós orareis assim. Por que Jesus está ensinando? Porque lá em Lucas 11, irmãos, deixa eu abrir aqui. Lucas 11, um dos discípulos vai pedir a Jesus que ensine a orar. Lucas 11, versículo 1, vai dizer assim, ó: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Então, o discípulo viu o exemplo de Jesus, em que Jesus estava ali orando. Então, ele viu aquele exemplo de Jesus. Jesus estava ali orando. E ele viu Jesus orando, ele, talvez, com certeza, né? Ouviu Jesus orando e vendo e ouvindo Jesus orando, ele foi e lhe pediu: Jesus, nos ensina a orar também. Nos ensina a orar. Então, Jesus, como mestre, estava ensinando aos seus discípulos a orarem. Na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos dizer também que João Batista também ensinou seus discípulos a orarem. Por quê? Porque os mestres ensinavam seus discípulos a orarem. Então, Jesus está ensinando seus discípulos a orarem porque ele é o mestre. Mas Jesus está ensinando aos seus discípulos a orarem, e está ensinando aos discípulos, e está ensinando também a nós, como cristãos, a nós orarmos, a como nós devemos nos achegar diante de Deus. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus está nos apresentando uma oração que tem uma característica de estrutura. Essa estrutura envolve 7 petições.
3 petições dirigidas a Deus e 4 petições dirigidas a nós que estamos orando, que estamos pedindo como cristãos, como filhos de Deus feitos em Jesus Cristo, né? Então, a palavra de Deus vai começar assim: Pai nosso que estás nos céus. Note que Jesus se dirige a Deus e nos ensina a nós nos dirigirmos a Deus como Pai. Pai nosso. Irmãos, nós estamos nos dirigindo ao Deus Todo-Poderoso e chamando Ele de Pai. Jesus está nos dando um acesso para chamarmos o Deus Todo-Poderoso de Pai. É o Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, é o Deus que disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. É Ele, o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso que se revelou a Moisés na sarça ardente e disse: eu sou, o grande eu sou o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é o Criador das nossas vidas, é o Deus Altíssimo, o Deus insondável, o Deus maravilhoso. Jesus está nos ensinando a nos enxergarmos diante do Deus Todo-Poderoso e chamarmos Ele de Pai. E não só Pai, mas Pai Nosso. Pai Nosso. Tem um versículo lá em Romanos, deixe-me ver só a referência, Romanos 8,15, que vai dizer assim, irmãos. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Em Cristo Jesus nós fomos adotados. Em Cristo Jesus nós podemos nos achegar diante do Deus Todo-Poderoso. E a palavra aqui vai utilizar uma palavra que é Abba. Abba é um diminutivo carinhoso que é paizinho. Então nós nos achegamos diante de Deus como Deus, o nosso Pai. O Deus, nosso Pai, que nos ama, sim, porque está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, Deus que nos ama, o Deus que cuida das nossas vidas, que nos protege, mas também que nos corrige e que requer de nós obediência. Mas Ele é o nosso Pai. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. Jesus nos ensina a nos dirigirmos ao Deus Todo-Poderoso como Pai. O nosso Pai. O nosso Pai. Mas vamos lá, vamos seguir. Ainda no versículo 9, tem uma outra frase. Santificado seja o teu nome. Tem algumas traduções que vão dizer assim: que todos reconheçam que o teu nome é santo. É na linguagem de hoje essa tradução. Uma outra tradução diz assim: seja respeitada a santidade do teu nome. Irmãos, santificar não é dar, mas é reconhecer. É reconhecer que o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é qualquer Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O seu nome é o nome, Senhor é o seu nome, é o nome do Deus verdadeiro, do único Deus, do Deus que criou os céus, do Deus que criou a terra, do Deus que nos ama. Santo é o seu nome, diferente de todos os outros deuses, diferente de todos, porque só Ele é verdadeiro, porque só Ele é poderoso, porque só Ele é real. E Ele nos ama, e Ele nos ama, e Ele nos ama. Santificado seja o teu nome. Temor ao nome de Deus, temor aos feitos de Deus, temor à vontade de Deus em nossas vidas, temor diante de Deus. Santificado seja o teu nome. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Essa, irmãos, é a primeira petição de Jesus.
Jesus fala assim: santificado seja o teu nome. A primeira petição é uma invocação ao nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santo. Primeira petição que Jesus nos ensina no Pai Nosso. Mas vamos continuar. Lá no versículo 10 vai dizer assim: venha o teu reino. Jesus falou muito sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Jesus falou muito sobre isso, sobre o reino. O reino de Deus, irmãos, não é para os crentes serem arrebatados, não é no sentido, vamos todos ser arrebatados, não. Mas é para que a glória e a beleza do reino de Deus se manifestem nessa terra. Para que a presença de Deus se manifeste nessa terra. A presença de Deus, ela vai se manifestar nessa terra através de nós, cristãos. O reino de Deus se manifesta nos corações onde Deus reina. Deus reina em minha vida, Deus reina em sua vida, Deus reina em nossas vidas como cristãos. Então, quando Deus reina em nossas vidas, nossa conduta, ela é diferente. Nossas obras são diferentes. Tem um versículo, é Mateus 5,16. Vou ler. Mateus 5,16 vai dizer assim: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O reino de Deus se manifesta aonde? Nos corações em que Deus reina. Quando Deus reina em minha vida, as minhas obras, a minha conduta, ela reflete Deus em minha vida. Então, por isso que a palavra diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer ainda mais, lá em Romanos, sobre esse reino brilhar em nossas vidas, sobre a presença de Deus brilhar em nossas vidas, lá em Romanos 12, 17. Estarei lendo. Romanos 12, 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós, como cristãos, aonde o Senhor reina em nossas vidas, e porque Ele reina em nossas vidas, porque Jesus reina em nossas vidas, quando depender de nós, precisamos de ter paz com todos os homens. Quando depender de nós, precisamos de fazer o bem. A palavra diz, esforçando-vos por fazer o bem perante todos os homens. Quando depender de nós, ter paz para com os outros. Quando depender de nós, fazer o bem. Quando depender de nós, como li agora há pouco, ter boas obras que reflitam o Jesus que reina e que governa os nossos corações. Que reina e que governa. Então, o segundo pedido que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. O primeiro é santificado seja o teu nome, e o segundo é: venha o teu reino. E agora, irmãos, tem um terceiro pedido, uma terceira petição que Jesus nos ensina aqui no Pai Nosso, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus está nos dizendo que a vontade do Pai, ela deve ser feita nos céus e também na terra. Jesus é o maior exemplo dessa vontade que é feita, irmãos. Jesus é o maior exemplo. Deixa eu me abrir aqui, está em Mateus 26. Mateus 26, 39. Vai dizer assim, Jesus está no Getsemane, Judas está próximo de se aproximar ali e trair a Jesus. Jesus depois vai ser crucificado. Jesus está ali, no Getsemane, próximo de ser traído.
próximo de ser crucificado, e Jesus está orando diante de Deus. E Jesus vai dizer assim, Mateus 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus está ali no Getsêmani, próximo de ser crucificado, e ele diz assim: passa de mim esse cálice, Senhor, mas não seja o que eu quero, não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor que seja estabelecida em nossas vidas. Quando Jesus nos ensina aqui, faça-se a tua vontade, Jesus é o exemplo da vontade de Deus sendo feita em sua vida. Então ele nos ensina algo de que ele vive, de que ele viveu, de que ele foi exemplo, e é para as nossas vidas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, por vezes, a vontade de Deus pode ser diferente da nossa vontade. Porque nós pensamos assim, o melhor é dessa forma, o melhor é daquela forma, o melhor é segundo o meu ego, aquilo que eu quero é dessa forma. Mas essa vontade, esse querer nosso, ele precisa e deve ser submetido a Deus. Veja que talvez você já orou ou recitou o Pai Nosso diversas vezes, mas nesse momento agora do nosso estudo, veja que o que Jesus está nos ensinando é: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de Deus, a vontade do Pai. Veja a profundidade que Jesus está aqui nos ensinando. A vontade que deve ser feita, a vontade que deve ser estabelecida é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus faz 3 petições dirigidas a Deus. Santificado seja o teu nome, santificar o nome do nosso Deus. E o reino de Deus venha a essa terra, através das nossas vidas, dos nossos corações, aonde Jesus reina, e que a vontade de Deus seja estabelecida em nossas vidas. Faça-se a tua vontade, seja estabelecida em nossas vidas e em todos os lugares. Faça-se a tua vontade. Mas dando seguimento ao nosso estudo, nós vamos ler agora 4 petições que Jesus vai nos ensinar, que são petições dirigidas a nós, pessoas, cristãos, crentes, né? Começa no versículo 11. O versículo 11 nos diz assim: O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Tem uma tradução, que é a linguagem de hoje, que diz assim: dá-nos o alimento que precisamos. Jesus aqui, ele é profundo no seu ensinamento. Porque o pão é o que é talvez de mais necessário no sentido de alimento, né? O alimento é aquilo que é de mais necessário para as nossas vidas. Uma pessoa pode até morar numa casa não muito confortável, mas se ela cobrir do sol, se ela cobrir da chuva, ainda é um abrigo. Uma pessoa pode até não ter uma roupa muito luxuosa, muito confortável, mas se cobrir o seu corpo, se proteger do frio, se proteger do calor, se for uma roupa que protege, ainda atende bem. Agora, o alimento é algo que nós necessitamos e que nós precisamos e que não há como ficar sem o alimento. Não há. Quando Jesus nos ensina aqui, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, é a todos nós. Veja que está no plural. É uma oração abrangente de Jesus. Porque veja quantas pessoas têm necessidade de alimento. Veja quantas pessoas têm o alimento escasso, a água escassa, o alimento. Se alimentam pouco, se alimentam de maneira deficiente, se alimentam com dificuldade, né, em se alimentar. O que Jesus está nos dizendo aqui? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje aquilo que é de básico, de necessário. Como diz lá naquela tradução, dá-nos o alimento que precisamos.
aquilo que nós precisamos em nossas vidas. É interessante notar, porque essa expressão do pão nosso também pode ser interpretada como aquilo que são as nossas necessidades básicas, de forma que possamos ter uma vida digna. E tem um versículo lá em Provérbios, que é Provérbios 37, capítulo 30, versículos 7 e 9. Eu estarei lendo aqui. Olha o que aqui a palavra de Deus nos ensina. 2 coisas te peço. Não as negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mas por que ele está dizendo isso? Note. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Quer dizer, uma conduta arrogante. Deus nos dá aquilo que nós precisamos para ter uma vida que não venha a ser uma vida arrogante diante de Deus. Isso foi feito pela minha mão, isso foi feito pela minha capacidade. Eu sei muito bem, eu sei de tudo. Não, ele está dizendo, não, de forma nenhuma, para não negar ao Senhor. É o Senhor quem faz nossas vidas, é o Senhor que nos dá capacidade, é o Senhor quem abre portas, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor quem nos prospera. Então, para não negar o Senhor, para não ter uma conduta arrogante. Mas a palavra diz mais ainda, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Isto é, agir de maneira, uma vida não digna, uma vida que envolva furto, que envolva passar o outro para trás, que envolva trapacear. Não, isso não, de forma nenhuma. Furtar, de forma nenhuma, porque isso não traz dignidade ao ser. E o que ele está dizendo é, me dá aquilo, dá-me o pão que me for necessário. Isso é, o pão nosso de cada dia. Aquilo que Deus nos dá para que possamos ter uma vida digna. Uma vida digna. Agora, nesse versículo 11 aqui também, irmãos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, além dessa vida digna, além desse alimento que Deus nos dá diariamente, né? Também aqui nós podemos ver que, como cristãos, podemos ser resposta de Deus para o necessitado. Resposta de Deus? Sim, resposta de Deus. Eu posso ser resposta de Deus e você pode ser resposta de Deus para o necessitado. Como? Diante daquelas pessoas que passam por necessidade de alimento, Deus usa a minha vida, Deus usa a sua vida para abençoar. Nós temos resposta de Deus. Diante daquelas pessoas que passam necessidade com o vestuário, com as necessidades básicas, nós, como cristãos, sermos resposta de Deus. Deus me utilizar, Deus me usar e Deus usar você para sermos resposta de Deus. De forma que o pão nosso de cada dia dá-nos, no plural, o Senhor dá a mim e também dá àquele que é o meu próximo, aquele que está ali necessitado, e Deus usa também a minha vida para que eu seja resposta de Deus diante da necessidade de uma determinada pessoa. Mas a oração, então essa é a primeira petição de Jesus, né? Para nós, né? O pão nosso, o alimento diário, né? Uma segunda petição de Jesus para nós é a seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, aqui a gente precisa de notar algo no versículo 12. Deixa eu só colocar o estudo aqui ao lado. Em Mateus diz, e perdoa as nossas dívidas. Lá em Lucas 11, Lucas vai utilizar uma outra palavra que também nos ajuda a compreender bem qual o objetivo do texto. Em Lucas 11, Lucas vai dizer assim, Lucas 11, versículo 4.
perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. O que Jesus está nos dizendo aqui é que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas diante dele, e nós também devemos perdoar aqueles que erraram diante de nós, aqueles que falharam diante de nós. E aqui Jesus é tão claro nesse ensinamento que ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então Jesus está condicionando, Jesus está nos ensinando, olha, vocês devem pedir perdão a Deus. Jesus está nos ensinando, vocês devem pedir perdão a Deus. Mas Jesus também está condicionando o perdão de Deus a que nós perdoemos aqueles que são os nossos devedores. Para recebermos o perdão de Deus, precisamos perdoar aqueles que erraram diante de nós, aqueles que falharam conosco. O perdão de Deus, ele vem para as nossas vidas quando nós também perdoamos aqueles que falharam diante de nós. Deixe-me abrir. Aquele que recusa a perdoar, recusa a ser perdoado. Então, se você, meu irmão, tem se recusado a perdoar determinada pessoa que falhou com você, como você vai obter o perdão de Deus? Se a palavra de Deus é clara nesse sentido. E Jesus reforça essa questão do perdão de tal forma que aqui em Mateus 6, nos versículos 14 e 15, a palavra vai dizer assim, nota só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É necessário perdoar. É necessário perdoar. Perdoar quantas vezes? Perdoar com regularidade. Para que possamos orar a oração do Pai Nosso. Para que possamos ter a oração do Pai Nosso de fato atendida em nossas vidas, quer dizer, quando eu peço, Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, eu preciso de estar sempre em comunhão com aquele, pedindo perdão, né? Talvez a palavra nem a comunhão, mas perdoando aquele que me ofendeu. Em certa oportunidade, Pedro vai se aproximar de Jesus e vai dizer assim. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Pedro diz, 7 vezes que ele pecar contra mim, eu tenho que perdoar? Aí Jesus vai dizer assim, mas respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, irmãos, é uma expressão no sentido do infinito. O perdão deve ocorrer sempre. Aquele que me ofendeu, aquele que nos ofende, o semelhante a nós, né? A pessoa que nos ofende, ela deve ser perdoada. E precisa de ser perdoada para que assim nós possamos obter o perdão de Deus em nossas vidas. Tem um versículo, ali é Marcos 11, 25, deixa eu abrir aqui. Marcos 11, 25. Aqui Jesus se aproximou de uma figueira, né? E essa figueira não tinha figos, e Jesus vai dizer, nunca mais nasça figos de ti. E aquela figueira veio a secar-se, né? Então, quando os discípulos passaram ali de frente à figueira e viram que a figueira que aquela árvore tinha secado, né?
Jesus vai dar um ensinamento ali, naquele momento. Eu estou lendo Marcos 11, versículo 25, e vai dizer assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Então, esse ensinamento aqui de Jesus, ele, no primeiro momento, é simples, mas ele também é muito profundo. O perdão é algo que é necessário para as nossas vidas. Precisamos liberar perdão para aqueles que nos ofendem, para que assim possamos ser também perdoados pelo nosso Deus. Que note, Jesus vai chamar o nosso Deus de Pai Nosso. Hoje nós temos um Pai que nos ama, que nos orienta aqui para ser perdoado, que nos condiciona aqui para ser perdoado. Perdoe também. Mas vamos continuar. Deixa eu só retornar no estudo. Nós estamos aqui no versículo 13. O versículo 13 vai dizer assim: e não nos deixes cair em tentação. Essa aqui é a terceira petição de Jesus, terceiro ensinamento de Jesus para as nossas vidas. Primeiro pedido, orientação de Jesus: o pão nosso de cada dia nos dá. O segundo, perdoa as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos nossos devedores. E o terceiro, que é esse que eu estou agora: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Esse pedido aqui, irmãos, esse pedido aqui que Jesus nos ensina a orarmos, é porque livrar da queda, da prova, da tentação que põe em perigo a nossa vida diante de Deus. A tentação é algo que pode nos levar a pecar. A tentação é algo que pode nos levar a nos afastarmos de Deus. E para isso nós precisamos de ter vigilância. E ter vigilância e clamar ao Senhor: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Tem um versículo, está lá em Mateus 26, 41. 26, 41. Muito conhecido, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos estar sempre vigilantes. E vigilantes no Senhor. Vigiando, vigiar, vigilantes. E aqui Jesus nos ensina: e não nos deixes cair em tentação. Nos guarde, nos proteja da tentação. Tem um sermão de um pregador que se chama Spurgeon, que quando eu estava preparando o estudo bíblico, encontrei, pesquisando, né? E ele tem uma observação sobre esse "e não nos deixes cair em tentação", que eu achei pertinente, até oportuno trazer aqui com os irmãos. Note a argumentação que Spurgeon vai nos trazer. Ele vai dizer que o Pai Nosso começa lá em cima da escada. E a cada momento, essa escada ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo, até chegar "e não nos deixes cair em tentação". Note como é que ele faz um ensino que é interessante. Ele diz assim: quando Jesus nos fala Pai Nosso, ele está falando para um filho. Sim. Quando Jesus fala santificado seja o teu nome, ali do filho, se você desce um degrau na escada, ele está falando para um adorador. Quando Jesus fala venha o teu reino, ele está falando agora para um súdito, você desce mais um degrau na escada. Quando ele fala faça-se a tua vontade, ele está falando para um servo, você desce mais um degrau ainda na escada. Quando Jesus fala o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele está falando para um semelhante a um mendigo. Então você desce mais ainda na escada. E quando Jesus fala
perdoa as nossas dívidas, ele está falando como que para um pecador. Então você desce mais ainda na escada. Só que quando Jesus fala, e não nos deixes cair em tentação, Jesus está falando para algo mais baixo ainda que um pecador, que é um pecador em perigo de ser ainda mais pecador. Então você desce mais ainda na escada. A preocupação que Spurgeon diz é que quando Jesus nos ensina aqui, e não nos deixes cair em tentação, é o risco daquele que é cristão e que peca, porque todos nós pecamos, mas é o risco daquele que é cristão de voltar para uma vida mundana, de cair em tentação, de cair em prova, de cair em queda e voltar para uma vida mundana. Então veja que esse ensinamento aqui de Jesus, ele é profundo, e não nos deixes cair em tentação. E o que Cristo quer de nós aqui? O que Cristo espera aqui de nós? Vigilância, irmãos. Vigiai, vigiai e orai. Vigilância. O Senhor espera de nós vigilância. Vigilância, para que não venhamos a cair. Lá em 1 Coríntios 10, 13, deixa-me ler. 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13, vai dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. As tentações que surgem em nossas vidas não são tentações além das nossas forças. São tentações até o limite da nossa capacidade. E para essas tentações até o limite da nossa capacidade, o que o Senhor nos ensina aqui é orar para não cair em tentação. É orar, é vigiar, é vigilar, é vigiar e andar em vigilância, para que não venha a cair numa tentação. Para que não venha a cair. Para que não venha abandonar o nosso Deus. Para que não venha a ser infiel diante do nosso Deus. Para que não venha a se afastar do nosso Deus. Para que não venha a voltar para uma vida mundana, para uma prática mundana que até então, antes de Cristo, vivia. Esse é o terceiro ensinamento de Jesus. E não nos deixes cair em tentação. Tem o último ensinamento de Jesus aqui na oração do Pai Nosso, que é: mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. É interessante esse ensinamento de Jesus, porque quando a gente lê aqui, a gente pensa assim: mas livra-nos do mal. Irmãos, nós seguimos a um Jesus que foi crucificado. Os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, mas os discípulos de Jesus, todos tiveram mortes, resultado de perseguição de Roma, resultado de perseguição do mundo. A igreja primitiva, irmãos, nos seus primeiros anos, nos seus primeiros séculos, ela foi perseguida e ferrenhamente perseguida pelo Império Romano. Os irmãos já devem ter ouvido ou visto em filmes, na televisão, ou já ouvido sobre o Coliseu Romano, onde os cristãos eram jogados aos leões. Eles morriam ali, porque os leões atacavam eles, eles morriam. Então, Jesus foi crucificado, os discípulos foram perseguidos, os primeiros cristãos foram perseguidos. Ainda hoje, na igreja cristã, em todo o mundo, nós ainda ouvimos histórias de missionários, em alguns países em que a igreja é perseguida. Então, a perseguição é uma realidade para a igreja e uma realidade para nós que somos cristãos. O que Jesus está nos ensinando aqui: mas livra-nos do mal. Livra as nossas vidas de perseguições. Livra a igreja de perseguições. Livra-nos do mal, como cristãos que somos. Livra-nos do mal. Livra-nos de perseguições das mais diversas. Livra-nos do mal.
As piores devastações o mundo ainda está por ver, porque Jesus diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. Seriam guerras, nações levantando contra a nação. Mas Jesus livra as nossas vidas. Jesus livra-nos do mal como cristãos. Jesus tem misericórdia das nossas vidas e nos livra de perseguições contra nós cristãos, contra a igreja cristã, porque já existem em muitos lugares no mundo, né? Então esse é o ensinamento de Jesus. Mas livra-nos do mal que aflige nossas vidas como cristãos, especialmente as perseguições. Esse é o quarto ensinamento de Jesus. Então, o primeiro ensinamento de Jesus para as nossas vidas foi o pão nosso de cada dia, o perdão, o pedir o perdão, perdoa-nos, o não nos deixes cair em tentação, mas ser vigilante, né? E o quarto ensinamento de Jesus para as nossas vidas, livra-nos do mal. Então, a oração do Pai Nosso que nós estamos aqui estudando, ela tem 7 petições, como a gente como mencionei. E nessas 7 petições, 3 petições dirigidas a Deus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E outras 4 petições dirigidas a nós. O pão nosso de cada dia nos dá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. E, por último, livra-nos do mal. Além disso, irmãos, em algumas Bíblias, você vai notar um texto entre parênteses, que vai estar assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A Bíblia Sagrada, quando ela foi escrita, e os evangelhos, quando foram escritos, eles foram escritos num tempo em que não haviam computadores, não haviam máquinas de datilografar, não havia nem imprensa, no sentido da imprensa essa que produz em grande quantidade. Esses texto bíblico, ele era escrito em manuscritos, feitos à mão. Como aqui eu tenho uma caneta, feito à mão. E esses manuscritos feitos à mão, eles, uma vez elaborados pelo autor, no caso aqui Mateus, eles eram copiados por copistas e distribuídos, né, para outras pessoas lerem. E esses manuscritos copiados pelos copistas e distribuídos, por vezes, alguns copistas faziam algum ajuste nesses textos, para tornar o texto melhor compreensível. E esses textos ajustados, eles hoje são encontrados na nossa Bíblia entre parênteses, porque o parênteses, ele menciona um texto que não é encontrado na maioria dos manuscritos, mas um e outro manuscrito, ele vai ter esse texto em parênteses. Especificamente, esse texto aqui em parênteses que nós estamos vendo, que é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso aqui, irmãos, é uma doxologia, um louvor, um término final de uma oração, de forma a louvar o nome de Deus. Uma doxologia, uma forma de louvar: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Da maneira como está escrito aqui, irmãos, parece que na igreja primitiva, na igreja dos primeiros séculos, nas primeiras décadas da igreja, tinha-se por hábito orar o Pai Nosso e, ao término do Pai Nosso, fazer essa menção: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a razão para esse texto constar aqui na nossa Bíblia entre parênteses. Por quê? Porque talvez não foi pronunciado por Jesus. É certo que certamente não foi, talvez não foi pronunciado por Jesus, mas consta de alguns manuscritos, e é um texto que mantém uma coerência com a oração do Pai Nosso. Então essa é a razão para termos aqui esse texto entre parênteses.
Irmãos, esse é o estudo bíblico sobre a oração do Pai Nosso. Lecionei versículo a versículo e frase a frase, de forma que juntos podemos aprender e conhecer e sermos edificados com a oração do Pai Nosso. De uma maneira bem breve, porque não é o nosso objetivo, mas de uma maneira bem breve, quero lhe trazer aqui uma breve aplicação para as nossas vidas sobre a oração do Pai Nosso. E é interessante notar, primeiro, que quando Jesus nos ensina, venha o teu reino, o reino de Deus é o reino de Deus em que Jesus governa. Ele é o rei em nossos corações. E como ele é o rei em nossos corações, a nossa vida precisa brilhar esse governo de Jesus sobre as nossas vidas. E quando a nossa vida brilha esse governo de Jesus sobre as nossas vidas, em nossa volta, naqueles que estão ali próximos de nós, sejam cristãos ou não cristãos, eles são abençoados pelo reino de Deus, que a partir das nossas vidas flui. Então, quando depender de nós, ter paz para com os outros, quando depender de nós, fazer o bem para com os outros, quando depender de nós, fazer boas obras, ter uma boa conduta, uma conduta cristã, uma conduta que se identifica com Jesus. Tem um livro lá do Charles Sheldon que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? É isso, é Jesus em minha vida e eu, como representante do reino de Deus aqui nessa terra, sendo semelhante a Jesus, sendo bênção no meio aonde Deus me colocou, sendo bênção na família, sendo bênção no trabalho, sendo bênção ali no bairro aonde mora, sendo bênção aonde Deus me colocou, sendo bênção, brilhando a luz de Jesus aonde está. O reino de Deus, Jesus que reina em minha vida, reina em meu coração, agora ele reina em meu coração e reina em todas as minhas condutas. Segunda aplicação, irmãos, a oração pelas necessidades diárias, sobre o pão nosso de cada dia. Irmãos, precisamos clamar pelo pão nosso de cada dia, pelas necessidades diárias nossas, mas também sermos resposta de Deus para aquele que necessita. Seja resposta de Deus para aquele que necessita. Seja resposta de Deus para aquele que necessita de alimento. Seja resposta de Deus para aquele que necessita de vestuário. Seja resposta de Deus para aquele que tem alguma necessidade. Se você pode abençoar, seja resposta de Deus. Porque assim o nome do Senhor é glorificado através da sua vida, através das nossas vidas. E uma terceira aplicação, irmãos, e essa é muito importante: perdoar é necessário. Não podemos fazer a oração do Pai Nosso sem perdoar aqueles que nos ofenderam. Perdoar é necessário. Aquele que recusa a perdoar, recusa a ser perdoado pelo nosso Deus, que veja, agora é Pai. Recusa a ser perdoado pelo nosso Pai. Você quer ser perdoado pelo Senhor? Perdoe aquele que lhe ofendeu. Perdoe. Tenha uma vida de uma prática de perdoar, de liberar o perdão, do íntimo perdoar, de verdade perdoar, andar em perdão, porque assim o Senhor nos perdoa e assim nós podemos andar sempre na presença do nosso Deus. Que privilégio! Jesus nos ensinou uma oração, nos deu aqui todo um ensinamento de palavras, de direções para as nossas vidas, para que assim possamos ser crentes que glorifiquem o nome do Senhor, cristãos que glorifiquem o nome do Senhor. Espero que esse estudo bíblico tenha sido de bênção para a sua vida. Espero que tenha sido uma oportunidade de aprendizado, de edificação. Que o nome do Senhor seja louvado em nossas vidas, que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Deus é o nosso Pai, como Jesus ensinou, o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o meu Pai, é o seu Pai, que nos ama, que nos protege, que nos corrige.
mas que nos ama, porque ele deu o seu filho, o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz e para nos fazermos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. O meu nome é Rodrigo Melo e este é o canal de estudos da Bíblia Sagrada, Identidade Bíblica. Que a glória seja a Deus. Amém.